Olá, boa noite, né? Vamos retomar aqui o material de direito constitucional que nós estamos resolvendo as questões. E quem tiver interesse no material, na descrição do vídeo, né, que sobe depois do vídeo no YouTube, tem, né, a descrição lá para entrar em contato comigo, com o William, para ter acesso aqui ao material que está resolvendo. Então, questão 96 já fez, questão 97, SESP, Tribunal de Justiça, Distrito Federal, 2015. O escritório de advocacia de advogado investido pode ser alvo de busca e apreensão por autoridade judicial, que deverá se ater aos documentos e provas que digam respeito exclusivamente ao objeto da investigação, sob pena de ser declarada nula a apreensão de todo material que extrapolar o âmbito da investigação. Essa questão envolve o inciso 11, né, do artigo 5º, que é a inviolabilidade de domicílio. E a inviolabilidade de domicílio inclui não só a casa, né, não só o domicílio, inclui também escritórios, consultórios, inclui o seu local de trabalho, inclui, eventualmente, se você for dono de um restaurante, tiver uma parte reservada do restaurante, na qual não é de uso comum do restaurante ou de uma lanchonete, também inclui esse espaço. Então, toda vez que você vê uma questão sobre inviolabilidade de domicílio, você vai ver que ela nunca vai estar atrelada só à questão da casa. Sempre, né, a banca vai trazer escritório, consultório, local de trabalho. Não vai ser tão simples. Então, essa questão está correta, né? Ele está colocando aqui que teve autorização judicial, né? Teve autoridade judicial. E tem essa questão aqui, de só se ater os documentos de prova que digam respeito exclusivamente ao objeto da investigação judicial. Porque isso daqui também, isso aí já cai também em algumas questões, é o seguinte: na questão específica do advogado, quando há um mandado de busca e apreensão ou inviolabilidade do domicílio, o juiz, quando determina, ele diz, olha, é o caso específico desse cliente. Por quê? Porque o advogado ele tem o sigilo profissional dele com o cliente. Então, eu não posso chegar lá como policial, né, e delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil, e simplesmente pegar todos os documentos que estão no escritório do advogado. Eu tenho que pegar especificamente o que está no mandato. Então, o juiz também não pode dar genericamente uma mandado de busca e apreensão no escritório de advogado para todos os papéis que estão lá. Só dá especificamente para aquele cliente que está sendo investigado dele, que é o caso dessa questão aqui. Foi 2015, que é o habeas corpus 9.610. O STF decidiu que o sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia. Tal medida não poderá ser executada sobre a esfera de direitos de não investigados. Então, tem que ter esse detalhe aqui numa outro tipo de questão que cair, que é esse aqui, ó. Não poderá ser executado sobre direitos de pessoas não investigadas. Vou botar aqui. Questão correta. Vamos lá. 98. SESP, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2015. É plena a liberdade de associação, até mesmo a de natureza paramilitar. Desculpa, paramilitar, isso aqui está errado. Essa parte final aqui, ó. No inciso 17 do artigo 5º, você vai ler lá que é livre a liberdade de associação, só que é proibido você fazer associação paramilitar, né? Que não precisa nem entender muito direito constitucional para entender que a gente não pode ter milícias, né, privadas. Na verdade, é crime você constituir milícia, né? Hoje a gente já tem, inclusive, né, muito problema em algumas cidades brasileiras, em locais de favela, sobre milícias. Essa associação paramilitar nada mais é do que você constituir milícia privada. Você armar pessoas para fazerem segurança de comunidade, né? Fazerem vários outros tipos e acabam cometendo crimes. Então, é plena liberdade de associação para fins lícitos e é vedado, isso aqui é um artigo, né, da Constituição, é vedado de caráter paramilitar. Deixa marcado aqui. Está errada essa questão. Sim, vamos lá. Questão 99. SESP, Ministério do Planejamento e Gestão, 2015. De acordo com a CF, e com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos que conflitem com suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, sem que essa recusa, né, implique restrições a esses direitos. Está meio certo, mas isso aqui também pega jogo aqui, essa parte final. Vamos lá. De acordo com a CF, com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos que conflitem com suas convicções religiosas,
políticas ou filosóficas, sem que essa recusa implique restrições a esses direitos. Tá certo, mas porque, na Tem verdade, assim, aquela, se a gente for ler o artigo, está aqui o artigo, tem um tem detalhezinho, aquela está aqui, exceção que a ó, gente leu também. tá aqui, ó, tem essa, porque o artigo completo, deixa eu marcar aqui para a gente, aqui. O artigo 5º, inciso 8, ele completa isso aqui, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Essa parte aqui deixa eu só marcar ela aqui, essa parte aqui que eu tô meio que, tipo, essa aqui, ó, salvo, deixa eu voltar aqui, essa parte final aqui que é o problema aqui, é salvo, vou botar até de outra cor aqui para vocês entenderem. Aqui. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Isso aqui está escrito aqui na questão para a gente. Então, o que ele tá colocando para a gente? Só essa parte primeira aqui do inciso, né, do artigo 5º. Que ninguém vai ser privado. Então, por isso é que não há implicação de restrição dos seus direitos. Só que tem que ter cuidado nesse tipo de questão, porque tem no próprio inciso essa questão aqui. Se as invocar para eximir-se de obrigação a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso aqui é uma pessoa que, eventualmente, resolve, não quero ser militar, não quero me alistar. Isso é uma obrigação de todo cidadão brasileiro do sexo masculino, alistamento militar obrigatório. Então, minha escusa filosófica, eu não quero ser militar dos Forças Armadas, sou contra isso. Então, é uma convicção minha filosófica. Só que, como isso é uma obrigação imposta para todo brasileiro do sexo masculino, eu tenho uma lei que impõe que eu tenho que prestar ter uma prestação alternativa, eu tenho que cumprir uma prestação alternativa. Na própria lei de serviço militar obrigatório, coloca que você vai se apresentar numa entidade filantrópica e vai prestar um serviço comunitário. Caso você não queira também prestar isso, aí sim vão ter restrições dos seus direitos. Porque se você não fizer uma coisa que é todo mundo imposta, você tem que ter uma prestação alternativa. Senão, você vai ter uma punição. Ou então vai ter que pagar alguma multa, alguma coisa. Ocorre também, por exemplo, na área eleitoral. Todo brasileiro de 18, acho que até 70 anos agora, acho que até 70 anos, 70 ou 60, se não me lembro. Todo brasileiro de 18 até 70 anos é obrigado a votar. O voto é obrigatório no Brasil. De 16 a 18 é facultativo. A partir de 16 anos você pode votar. Acho que acima de 70, acho que é 70 você já é facultativo. Mas de 18 até 70 é obrigatório. Isso é uma obrigação a todos os impostos no Brasil. Tanto faz homem ou mulher. Se eu não quiser votar, porque é uma convicção filosófica minha, acho que ninguém me representa, no Código Eleitoral tem uma prestação alternativa. Nesse caso, você vai pagar uma multa para o TSE. E se eu não pagar uma multa, não fizer essa prestação alternativa, você nunca vai ter uma certidão, que a gente chama, que é a certidão do TSE. Se você for aprovado num concurso público, passar por uma universidade pública e for se matricular, você não consegue se matricular se você não tiver essa certidão do TSE. E se essa certidão não tiver, inclusive, positiva, ela só está positiva ou se você votar ou se você pagar essa prestação alternativa, que é um valor financeiro, quando você não vota. Vocês já ouviram falar nisso? Quando você não vota, você tem que pagar uma multa. Né? E se você não tiver essa certidão, você não assume cargo público, você não pode se matricular em universidade pública, você não pode receber empréstimos, fazer financiamento em banco público, caixa econômica. Então, tem uma prestação alternativa, e se você não fizer a prestação alternativa, você vai ter uma restrição do seu direito. Só tem que ter cuidado com isso. Isso aqui ficou meio truncado aqui, essa questão, mas como está correto, é o tipo de questão que eu botaria nesse caso aqui, só para ter cuidado, que ela deixa um pouco de dúvida se ela não tá bem redonda, não. Na hora de ler, muita gente pode cair na pegadinha. Questão 100, certo? É porque, às vezes, as questões elas saem de contexto aqui, né? Você percebe que é tudo do mesmo concurso. O que é que aqui o pessoal do material fez? Ele pegou uma questão que é A, B, C, D e E e transformou ela em itens, né? E, às vezes, uma questão que é A, B, C, D e E, você mataria ela não por você saber o item específico, mas por saber que um outro item, o item B, o item C, é muito errado, não é muito certo. Então, você acaba matando as questões A, B, C, D e E, não por saber todos os itens individualmente, mas na hora de contextualizar, não, esse A aqui eu tenho certeza, esse aqui eu tenho, né, tá errado. Então,
Então, você acaba matando dessa forma. Por isso que, às vezes, descontextualizado da questão total, você acaba causando, eventualmente, uma possibilidade de dúvida. Questão 100, CESP, Ministério do Planejamento e Desenvolvimento de Gestão, 2015. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração de missão dos direitos. Certo. Mas isso aqui teria que explicar, né? Na verdade, você tem uma mnemônico para memorizar os direitos de segunda geração. Os de primeira geração são chamados de direitos negativos. Então, como é que eu memorizo o direito de primeira geração? São os direitos civis e políticos. Memorizou os civis e políticos. Primeira geração. Falou em primeira geração, lembra direitos civis e políticos. Segunda geração. Eu gosto de memorizar SEC, que é sociais, econômicos e culturais. SEC é segunda geração. SEC. Então, segunda geração. Terceira geração são os direitos transindividuais. Então, tem o direito ambiental, direito à sustentabilidade. Só precisa saber esses três. Existem mais? Existe. Existe de quarta e de quinta geração. O de quarta geração é coisa nova, doutrina nova de direito constitucional. É questão da biogenética, né? Questão da internet, questão mais novas, né? Que você teria direitos também individuais. A quinta geração ainda é mais moderna ainda, que é o direito à paz universal. Mas o que mais cai em concurso, primeira, segunda e terceira geração. Primeira, direitos civis e políticos. Segunda, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira, direito à fraternidade, né? Direito à sustentabilidade, direito ambiental. Então seriam os direitos sociais da segunda geração. Então, bota aqui, ó. Os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois têm o valor da igualdade. São direitos que impõem o dever de atuação do Estado. Questão correta. Ele não adentrou muito, não. Mas esse aqui não tem. Vou botar aqui. Questão 101, CESP-MPOG 2015. De acordo com a Constituição Federal e com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos conflitos com suas convicções religiosas políticas, sem que essa recusa implique restrição de direitos. Acho que essa daí já estava lá em cima, né? Foi que a gente acabou investindo. Acho que é a mesma que está aqui, né? Então, não vou nem comentar. Acho que ele copiou aqui de novo. Aqui, acho que essa aqui, ó, que a gente respondeu aqui. É 99. A mesma coisa. Vamos passar a 102. CESP. Aí, DEPEN, 2015, último concurso do DEPEN. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente voltados para o público infanto-juvenil, os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. E aí? Errado porque não se pode censurar. A censura é proibida, né? Uhum. Vamos lá. Vou marcar aqui. Marcar esse aqui. Não, marcar essa cor. Artigo 5º, inciso 11, artigo 220. Artigo 220. Vamos lá. É livre a expressão de atividade cultural, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Ou seja, não pode ter licença ou censura. A manifestação de pensamento, a criação, expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto nesta Constituição, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então, deixa eu tirar esse botar de outra cor, botar em verde aqui. Então, toda vez que você vê sobre liberdade de expressão e invocar a questão da censura, completamente negativo, que a única forma de censura permitida no Brasil é que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem realizados no ensino fundamental. Só tem que ter cuidado aqui nessa questão, se ele está errado, é porque é o seguinte, mas Edvan, pode fazer teatro, né, violento, às vezes até de cunho erótico para criança? Logicamente que não. Aí tem outra legislação, todo tipo de atividade que é prestada ao público, você tem uma lei que você tem que fazer que a gente chama de, não esqueci o termo, você enquadra para que público é específico aquilo ali.
Então, se você vê programas que são feitos para a internet, não sei se vocês já tentaram botar vídeo no YouTube, por exemplo, o vídeo, quando eu vou subir aqui o nosso vídeo, ele pergunta para mim para qual aquele público, se é para todos ou não. Se você tiver um canal de TV, você tem que botar. E esse tipo de conteúdo é para abaixo de 18 Faixa anos. etária, né? Faixa etária, você bota faixa etária. Fazer uma peça teatral, você é obrigado a colocar isso. Então, por isso que não tem essa censura. Né? Porque não tem censura, então criança vai poder ver, sei lá, uma peça teatral de cunho erótico? Claro que não. O cara que vai fazer essa peça teatral, ele não vai ter censura nenhuma. Mas tem outra lei que ele vai dizer, olha, como tem cenas de erotismo, beijo na boca, essas coisas todas, briga, né, nessa peça de teatro, só pode assistir acima de 16 anos, acima de 18 anos. Então, na entrada de teatro vai ter isso, né? Não a peça infantil. Essas questões, né? Porque às vezes quando a gente lê isoladamente, dá para entender que o negócio está meio largado, mas não é isso, não. Questão 103, né? CESP-DPEM 2015. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurada a todos os brasileiros sem distinção. Mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país? Não. Não, Imagina, vamos matar o gringo porque ele é gringo, né? Tipo, sei não. lá. Não existe ressalva nenhuma em relação, apesar de que lá no artigo 5 está dizendo lá, né, esses direitos são para quem? Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Só que como é que se fala? Pacífica a doutrina que esses residentes não é pessoa que mora aqui, é pessoa que está aqui no Brasil. Ser residente é no sentido de estar no Brasil. Se você lê a letra fria do artigo 5º da Constituição, está dizendo para brasileiros e residentes no Brasil. Esses residentes, a pessoa que está aqui, não é que ela mora aqui. Por quê? Porque não faz sentido nenhum uma pessoa estar, sei lá, de férias no Rio de Janeiro, alemão, holandês. Ele tem todos os direitos do artigo. Tem direito à vida, né? Tem direito à liberdade. Tem direito, inclusive, se ele for preso ali, a um habeas corpus, que é um direito constitucional. Tem vários direitos. Não faz sentido, porque ele é estrangeiro, não vai ter direito nenhum no Brasil. Não. Mesmo ele estando de férias. Então, isso é tranquilo na doutrina. Tem questões, né, que perguntam a seguinte situação. Tem itens que perguntam a seguinte situação. Tem direitos no artigo 5º que é exclusivo para estrangeiros, ou seja, restrições? Aí sim. Tem direitos no artigo 5º que é exclusivo para estrangeiros e tem direitos nos direitos fundamentais que é exclusivo para brasileiro. Isso tem. Mas os direitos em geral são genéricos do artigo 5º. Só que tem incisos específicos que é só para brasileiro, brasileiro nato. Então, tem algumas Cargos privativos, né? privativos. Presidente, vice-presidente, presidente. É o mp3.com, né? Se eu não me engano, o mapa Não me mental. lembro agora, como mnemônico. É. Mas, assim, só você pegar a regra de substituição. Aí você vai... Por exemplo, qual é a regra de substituição no Brasil? Presidente. Quem substitui o presidente? O vice-presidente. Não estando presidente nem o vice-presidente. Quem substitui? Presidente da Câmara. Não tendo presidente da Câmara, presidente do Senado. Não tendo presidente do Senado, o ministro do Supremo, presidente do Supremo. Então, toda essa hierarquia de substituição tem que ser brasileiro nato, porque ele é o presidente do nosso país. Então, tem que ser um cara nato, né? Senão ele vai vender o país para quem ele quiser, eventualmente, mas nós não vai ocorrer, mas Oficial das Forças vai. Armadas. Oficial das Forças Armadas. Por quê? Porque se tiver uma guerra, ele tem que ser brasileiro nato, tem que ter amor pela pátria. Diplomata, tem que ser brasileiro nato. Ele vai construir. Então, assim, lógico, é importante, como o William falou, ter os mnemônicos, mas também com bom senso você vai matando. Assim, opa, um cara que é militar das Forças Armadas, oficial, Marinha Exército Aeronáutico, vai ser um estrangeiro, vai comandar um navio brasileiro de guerra, um batalhão brasileiro. Se tiver uma guerra, como é que isso fica? O cara é de outro país, pode estar combatendo outro país, o pai dele era daquele país, ele nasceu lá. Então, tem mais restrições. E aí, sim, você pode ter direitos específicos para estrangeiro e para brasileiro. Mas, genericamente, é liberado a todos. Botei aqui? Botei. CESP-DPEM em 2015. Ninguém pode ser submetido a tortura ou tratamento desumano
ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional, não. Esse é, Tá querendo confundir aí, né? confundindo. Você tem direito a matar a pessoa, né? A pena de morte é uma das exceções que há na nossa Constituição, é em caso de traição nacional, mas em caso de guerra, né? Mas não a tortura. Tortura Não tortura. tortura não. Aqui é uma questão polêmica. Por quê? Porque você vai aprender em direitos, né? Teoria geral de direitos fundamentais. Você vai aprender que nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Tiver em contraposição dois direitos, direito de liberdade de uma pessoa, né, com o direito de liberdade da outra, você vai ter que decidir, o juiz ali vai ter que decidir, né, o qual, né, vai sobrepor sobre o outro. Tiver o direito de expressão de uma pessoa, o direito à intimidade de outra, o juiz vai ter que sobrepor ali os direitos. A pessoa quer falar sobre a sua vida, mas você quer ter o direito à sua intimidade. Os dois são direitos fundamentais. Enfim, você vai vendo isso o tempo todo. Todos os direitos são relativos, não tem nenhum direito fundamental absoluto. Só que aí, se você for se aprofundando, né, for estudando mais direito constitucional, chegar no nível de discutir filosofia do direito, essas questões todas, você vai chegar num ponto que é esse aqui que a gente está agora: tortura. Será que tem algum caso em que você vai relativizar a tortura? Porque tem isso. Porque na Constituição está dizendo assim: ninguém será submetido à tortura. Ninguém. E não tem nenhum caso que você possa pensar, eventualmente, no conflito de direitos, não. Nesse caso, pode torturar a pessoa. Lógico, mas, assim, regra geral, nenhum direito é absoluto. Mas numa prova oral, numa prova discursiva, você pode desenvolver isso. Dizer, olha, nenhum direito fundamental absoluto, entretanto, e tem alguns direitos que são direitos jus natural, ou seja, do próprio ser humano, né? Construção do ser humano, que talvez não caiba a relativização dele, que é esse caso. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano. Eu não tenho nenhum caso que vai dizer, não, nesse caso eu autorizo a torturar. Eu estou falando do Brasil, estou falando do Brasil, porque se você for se aprofundar e debater sobre isso, nível mundial, você vai ver que alguns países relativizaram a tortura. Alguns países você tem chamado de direito penal do inimigo. O que é isso? Tiver uma situação de tipo de filme. O terrorista tem uma bomba implantada onde vai matar 10 mil pessoas. Só ele sabe onde está essa bomba e está passando o tempo. Você vai respeitar o direito dele de não ser torturado, deixar morrer 10 mil pessoas, ou você vai torturar ele, permitir a tortura para você salvar 10 mil cidadãos dos seus. Isso é uma coisa que ocorre hoje em alguns países no mundo. Terrorismo. E alguns locais no mundo já estão criando uma legislação chamada direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É você entender que aquela pessoa não é mais cidadão, se tornou inimigo, como se estivesse num conflito de guerra. E aí é a par desse direito constitucional, dos direitos e garantias. É muito questionado, isso surgiu depois do 11 de setembro, né? Teve as guerras, né? Terrorista, aquela coisa toda. Foi uma construção que está sendo feita, está sendo muito criticada, mas existe. Assim, se você for fazer um concurso mais aprofundado de direito, penal, essas coisas, pode ter uma questão dessa. O que é o direito penal do inimigo? É isso. É você, em algumas situações críticas, você considerar um cidadão seu ou cidadão de outro país a excluir dele os direitos fundamentais, inclusive criando cadeias especiais. Na época, logo após 11 de setembro, os Estados Unidos criou a chamada cadeia lá de Guantánamo, ou seja, existia tortura nessa cadeia, uma cadeia lá em Cuba. Então, é bem específico esse tempo. Questão errada, vamos marcar aqui. 105, CESP, depende de 2015. No Brasil está garantida a liberdade de exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certo? Laico, Estado laico, né? Laico também, né? Laicidade da nossa Constituição. Inciso 6, é inviolável, marca aqui. A gente sempre tem que ler isso aqui, porque isso vai fixando, né,
Quando você for fazer... Deixa eu botar de outra coisa. Quando você for fazer uma questão de artigo 5º, de tanto você ler os incisos, você lê uma questão, você sente que tem alguma coisa errada aqui. De tanto ler, seu cérebro, isso aqui está errado. Você não sabe, não. Então, não tem errado. Por isso que eu sempre leio aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Questões corretas. CESP, deixa eu botar aqui. Botei de cima, botei aqui. CESP depende de 2015. A lei penal somente poderá retroagir para que o réu seja beneficiado. Escreveu de outra forma, mas correto, né? Isso já é direito penal, mas cai muito direito constitucional. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal somente retroagirá, somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Então, princípio da irretroatividade da lei penal. Você vai estudar em direito penal chamado princípio da irretroatividade da lei penal. Em A lei Bonaparte, penal né, nunca professor? a lei penal nunca retroage, mas com exceção, salvo para beneficiar o réu. Ela é irretroativa, né? Tivemos várias situações agora no pacote de crime, mas não vai retroagir, salvo se beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Admite-se, portanto, o retroatividade benigna. 107. CESP depende de 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito? Não. Aí a gente volta para aquela questão que eu falei, não existe nenhum direito fundamental absoluto. Todos os direitos eles têm alguma vedação. No caso concreto, né? Vedo reconhecimento? Não. Se você for estudar a lei de execução penal, você vai ter a quebra desse direito nos presídios. Né? Então, você pode ter situações lá no presídio que você vai ter a questão de quebra da correspondência dos presos, situações em investigação criminal, em ação penal, que o juiz vai determinar a interceptação telefônica, né? Isso assim, não precisa nem ter muito conhecimento jurídico para você saber que isso não é absoluto, né? Tanto é que você tem interceptação telefônica, as pessoas gravam o seu telefone. Hoje tem escuta ambiental também pelo pacote anticrime. Então, tem várias situações que não é vedado. E a grande frase que o Supremo, né, e os vários constitucionalistas usam é que não cabe a proteção de um direito fundamental seu para proteger um ilícito penal. Não cabe você, baseado no seu direito constitucional, acobertar um ilícito penal. Então, todos os direitos, de novo, tirando aquela questão que a gente já discutiu, né, do vedado, né, ao terrorismo. Né? Terrorismo não, tortura. Segundo o artigo 5º, inciso 11, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Salvo no último caso, aqui, a gente já tem até, inclusive, aqui quando o juiz determina, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Investigação criminal, inquérito. Instrução processual penal é quando você já tem ação penal. Né? Tem a diferença entre pré-ação penal, que é a investigação criminal, e tem ação penal, que é a instrução processual penal. Deixa eu ver se eu marquei. Não, marquei. Questão 108, CESP, STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Correto, né? Isso aqui cai muito invertido. Eles perguntam que as Aí o que, professor? associações... Desculpa, eu não Cai entendi muito direito. invertido. Aqui caiu Tá, correto. Cai muito invertido. Eles perguntam assim, a entidade associativa, ela não precisa de autorização para representar seus filiados na esfera judicial? Está errado, elas precisam. As entidades associativas, são as perguntas que caem. As entidades associativas,
Se tiver o estatuto de forma genérica, a autorização judicial, elas podem fazer a representação judicial? Não. Toda vez, eu sou associado à minha associação de servidores. Toda vez que eles vão entrar com a ação, eles pedem sua autorização. Você tem que ir lá fazer uma declaraçãozinha para eles entrarem com a ação. Sempre. Não vai ter nenhuma situação em que eles vão ter que eles poderem entrar. Por quê? Porque é um direito constitucional seu, de toda a representação que eles fizerem, eles têm que ter sua autorização. Então, correta a questão. Questão 109. SESP, Procurador de Salvador, Bahia, 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar, de forma fundamentada e circunstancialmente, a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. E aí? Esse eu não lembro, não, mas o TCU, acho que não, né? Isso aqui é o seguinte. Tribunal de Contas. O Ministério Público também pode. O Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, eles só podem solicitar a quebra do sigilo bancário, porque o sigilo bancário e o sigilo fiscal é só no caso específico, o sigilo bancário e o fiscal é só no caso específico de reserva de jurisdição, ou seja, só com o juiz que você pode, só com o juiz que você pode ter essa quebra. Só que tem um caso específico de quebra de sigilo bancário. Qual é? É no caso em que são contas de órgãos públicos, ou seja, o Ministério Público, ele pode ver as contas bancárias de um órgão público? Pode. O Tribunal de Contas da União pode ver as contas bancárias de uma prefeitura? Pode. Por quê? Porque, na verdade, aí prevalece não o direito ao sigilo bancário, previsto na Constituição, mas o princípio da transparência. Você também tem o princípio da transparência. Então, nesse caso que está errado, porque é instituições financeiras oficiais, não é instituições financeiras oficiais. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União não tem competência para determinar a quebra do sigilo bancário. Vale ressaltar que tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito ordinário de recursos públicos, já que as operações financeiras que envolvem recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário. Então, esse é o tipo de questão errada, que você tem que estar atento. Uma prova, né? Que ela é bem específica. Questão 110, SESC DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. E aí? Não tem nenhum direito. Quando ele fala jurisdicional, ele está falando do juiz decidindo. A jurisdição é o juiz decidindo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, o direito à liberdade de expressão representa os fundamentos do Estado Democrático do Direito. Até aí, tudo ok. E não pode ser restringido por meio de censura estatal. Correto, você não pode ter censura. Salvo a praticada em sede jurisdicional, ou seja, o que ele está dizendo assim, com exceção daquela que é praticada com sede jurisdicional, logicamente não. Vamos ler aqui o comentário. De acordo com o STF, a liberdade de manifestação de pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, e que não pode ser restringida, por isso mesmo, pelo exercício legítimo de censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Vou ler para vocês entenderem. De repente, essa parte final você não deve estar meio... O que ele está falando? Eu não posso ter restrição à minha liberdade de expressão. Não posso ter censura. Certo? E ele está dizendo, quando ele fala salva, ele está dizendo, mas eu posso ter censura no caso de sede jurisdicional? Também não. Ou seja, eu posso censurar uma decisão de juiz, aquilo que ele escreve na sentença? Não. É isso que ele está dizendo. Salvo em sede jurisdicional, entendeu? O salvo, ou seja, ou pode ser uma outra interpretação aqui dessa questão, que ele deve ter separado. Um juiz pode determinar a censura de uma pessoa? Não. Quer dizer, mas como assim? Qualquer pessoa pode falar tudo? Pode. Nem o juiz pode dar uma sentença de censurando. E aí, como é que fica? Fica o seguinte, se você cometeu, na sua liberdade de expressão, ofensa ao direito de outra pessoa, o que o juiz faz em sede jurisdicional é o seguinte,
você vai ter que dar o direito de resposta para essa pessoa na mesma proporção, na mesma quantidade. Se foi um vídeo, essa pessoa vai ter que botar um vídeo no seu canal de TV, né, no seu jornal, foi um escrito que você fez contra essa pessoa, você vai dar a mesma, como é que se fala? A mesma exposição, a mesma relevância, né? A mesma explicitação do seu canal. Isso é uma coisa que ele pode fazer. Além disso, o juiz pode determinar que você dê, né, pague uma indenização por danos morais à pessoa. Se você pedir para o juiz, né, pedir para o juiz, olha, essa pessoa falou mal de mim, eu não quero que ela fale mal de mim. Eu quero, você faz um pedido para o juiz para que ele tire aquilo da internet. O juiz não pode fazer isso, porque é um direito constitucional, ele não pode fazer censura. E vai negar a sua ação. O que ele vai fazer? Não, o que você tem que me pedir é que você tenha o direito de resposta, fale que é verdade, e ele vai ter que botar lá no jornal dele, no site de notícia deles. E se você quiser, você pode pedir indenização pela sua imagem, dando moral pela sua imagem. Mas eu não posso pedir para tirar. Então, é uma regra, é isso que ele está dizendo aqui para a gente. O juiz não pode pedir para tirar. Não tem nenhum caso que pode tirar, tem. Casos extremos que o juiz pode determinar para tirar a matéria do ar, filmagem, vídeos, são aqueles casos assim que, de repente, é um familiar seu que está sendo assassinado, um tiro na cabeça, né, um suicídio, essas coisas, o juiz tem que mandar tirar. Nesses casos, sim. Agora, naqueles casos assim que o cara, sei lá, falou que o político é bandido, ladrão, normalmente, o que, é que o político quer? Que aquela matéria saia do ar, né? Aquela liberdade de expressão ele não quer. Mas o juiz não pode fazer isso. Professor, Oi. foi no caso que aconteceu com aquele cantor, né? Que faleceu e ele teve ele morreu e teve as imagens veiculadas pela internet. Nesse caso, aí é excepcional. Aí o que é que prevalece? Qual é as duas brigas de direito? É a dignidade da pessoa humana sobre a sua liberdade de expressão. E nesse caso, o STF diz não. A família da pessoa ficar vendo aquilo ali o tempo todo, as pessoas ficar vendo aí, dignidade da pessoa humana, tira aquilo. E isso também pode ser caso de indenização por dano moral, a família, né? Porque o dano moral não é só a pessoa, a família também pode receber dano moral. Se a pessoa estiver prejudicando um familiar seu que já foi morto, a memória dele cabe dano moral também. Isso não está direto na Constituição, mas no direito civil também tem, no nosso Código Civil. Então, não, é errada. Então, nem o juiz pode determinar nesses casos específicos. Questão 111. É CESP, Fundação Universidade de Brasília, 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. E aí, sem distinção? Você lembra que a Peraí, gente como é que é? falou? A característica da Fala aí. universalidade consiste em todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Olha, não tem como, né? Até pelo gênero, né? Um homem não vai ter direito à licença maternidade de 6 meses, por exemplo, que é uma coisa própria de mulher, bem como outros direitos que são próprios do gênero sexual e entre outros também, né? Por exemplo, um TAF de mulher, né? Não aplica-se a um TAF de homem, né? Por exemplo. Sim. Então, na E verdade, a sim, questão essa universalidade, ok, mas aí não é que não tenha distinção. Que aí você vai juntar os dois. Não sei se vocês já ouviram, o William sempre está discutindo isso, mas você tem dois tipos de. Não é dois tipos de igualdade, né? Você tem a igualdade, mas a igualdade ela tanto é formal quanto material. Quando você fala em universalidade, você tem que ler sistematicamente com a igualdade, a isonomia material. O que é isonomia material? É você tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de forma desiguais de acordo com a sua desigualdade. Então, quando você lê que todo mundo é para tudo, ok, mas tem pessoas que são desiguais. Então, tem que ter essa distinção. O William falou da mulher, mas tem também dos trabalhadores. Tem direitos sociais que estão na Constituição, são direitos dos trabalhadores. Ou seja, só para quem é trabalhador, aquele grupo específico de trabalhadores que tem direito. FGTS,
licença maternidade exclusiva para a mulher, mas aí já é questão do gênero. Mas você vai ler no próprio artigo da Constituição, não, né? Tem lá, são direitos dos trabalhadores, então só para quem está trabalhando. É um direito, é para todos? Não, pode distinguir especificamente. O William deu um bom exemplo. Posso distinguir entre homem e mulher? Posso. Posso distinguir quem tem necessidade, né? Tem necessidades especiais? Posso. Em tese é universal, mas eu posso ter essas distinções na Constituição. Então, errada. Vamos lá. Item, fiz besteira aqui. Bota maior. Não dá para revisar. Questão 112, Fundação Universidade do Brasil, 2015. Com base nos direitos fundamentais, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida? Não, né? Isso aqui é praticamente o que a gente estava discutindo ali em cima. O que é isso aqui? São chamadas biografias não autorizadas. O que teve a discussão? Tinha várias pessoas escrevendo sobre a vida do Roberto Carlos, Vinícius de Moraes. E qual o princípio maior, em tese, inicialmente? Direito à liberdade de expressão, direito à liberdade artística. E aí várias pessoas foram no Supremo, acho que do próprio Roberto Carlos foi o cara que estava escrevendo uma. E aí o que o Supremo decidiu? Não, o que prevalece um pouco mais é a liberdade de expressão artística. Qualquer pessoa pode escrever de todo mundo sobre a vida de outra pessoa. Mas eles vão ficar largados? Não. Se houver um dano à sua imagem, à sua moral, você vai entrar com uma ação dizendo, olha, esse cara me prejudicou. Mas em tese, por quê? Porque senão ia ocorrer o seguinte, nos Estados Unidos isso é liberado. Você vai nos Estados Unidos, tem várias biografias aqui muito boas. São pessoas que escreveram sobre Bill Gates, Steve Jobs, sem autorização deles. Você vai lá, pesquisa na internet, Wikipedia, jornais, entrevistas que a pessoa dele vai escrevendo. Imagina se você tem que pedir autorização. Só você já estava na internet. Né? E muita pessoa aqui no Brasil, pessoas estavam entrando com ações na justiça, as pessoas não podiam publicar as biografias. Até porque a pessoa, às vezes, algumas são públicas, né? São artistas famosos e não queriam que a pessoa, é mais assim, não queria que a pessoa ganhasse dinheiro com elas. Né? Mas o que você está fazendo é aquilo que você pegou na internet, a sua opinião sobre pessoas escrevendo, mais ou menos. Então, hoje no Brasil, você tem a autorização de fazer as biografias não autorizadas. Não autorizadas. Se você vier a prejudicar a pessoa, né, a intimidade, a vida privada dela, aí a pessoa vai ter que comprovar que teve esse prejuízo. E aí cabe de novo a indenização por dano moral à sua imagem, sua vida. Aqui, ó. ADI 4185 da STF passou a admitir as biografias não autorizadas, mas se não se exige autorização prévia de pessoa biografada para a publicação de obras sobre a sua vida. Então, se você quiser escrever sobre, sei lá, Pastor de Macedo, se quiser escrever sobre, sei lá, tem pessoas famosas no Brasil aí que as pessoas têm interesse, sobre a Xuxa, sobre o Faustão, você tem o direito. Ela faz uma biografia, faz uma pesquisa e vende seu livro. Professor, e no caso, desculpa, e no caso quando é música, precisa pedir autorização Não, mas do autor? Se você for escrever sobre a história da música, não tem problema. O que ocorre é o seguinte, aí tem que ler em outro direito fundamental. O direito à sua, a Propriedade vamos dizer, a intelectual? sua criação, a sua propriedade intelectual. Se a pessoa fez uma música baseada na sua, ok. Agora, se ela fez uma música copiando as coisas da sua música, tipo assim, letras da sua música, melodia da sua música, não pediu sua autorização, aí você tem que pagar direitos autorais. Aí é direitos autorais, já não é? Se você, por exemplo, eu já vi livros, eu acho que eu tenho livros aqui atrás, que contam histórias das músicas, né? Tipo assim, como é que surgiu essa música? Como é que surgiu esse samba? Como é que surgiu aquilo ali? Né? E tem uma história das músicas por trás. Como é que o autor fez, com quem se encontrou, o que ele estava pensando, qual era o momento da vida dele. Isso é uma coisa.
Outra coisa é você pegar partes da música, a não ser que a música já esteja em domínio comum. Aí você pode usar. Hoje já temos música em domínio comum, temos livro em domínio comum. Domínio comum 70 anos, né? entra depois de 70 anos da morte da pessoa. Depois de 70 anos que a pessoa morreu, até 70 anos depois da morte, os familiares ficam com os direitos autorais, recebendo os royalties disso. A partir de 70 anos, já era. Você pode pegar hoje um livro de Machado de Assis, fazer uma capa bonitinha, Machado de Assis, de acordo com Ana. Mesmo texto lá dentro que Machado de Assis escreveu. Direito já caiu em domínio público. Agora, música não. Melodia também. Hoje, eu acho que teve um dia desse agora, que foi o... Esqueci o nome dele. Que ainda está nesse Lucas período de 70 anos. Como? Não. Não, Tá. foi um cantor, acho que é Seu Jorge. Ele pegou uma música, um samba antigo, e botou dentro da música dele. E os familiares do sambista antigo pediu indenização. Teve que pagar 400 mil de indenização. Ele pegou assim 2 estrofes do samba da pessoa que morreu sem autorização. E mudou um pouquinho a letra. O ritmo do Seu Jorge é mais rap, funk, sei lá, meio pop, que não tem nada a ver com samba, mas você vê claramente que a letra é Amélia, aquela música Amélia, que era a mulher de verdade. Ele pega um pedacinho, assim, 2 trechos, e bota dentro de um pá, de uma batida dele. E a Amélia, não sei o quê. Mas tu vê que é a letra da música do samba. Então, teve que pagar a indenização. Questão 113, CESP, Fundação Universidade de Brasília, 2015. É garantida a livre manifestação de pensamento, ainda que de forma anônima? Nunca pode ser anônima. Não pode ser anônima, senão não tem como você ter a liberdade de expressão. Né? Um dos Como é que a pessoa vai motivos... ter um direito à resposta, né? Essa, Se o cara tá anônimo, né? essa aqui é a questão do anonimato. Porque hoje a gente tem essa visão jurisprudencial nossa de tudo você fala, que você vai ter o direito de resposta e indenização por dano moral. Nunca censura, nunca pedir para tirar a pessoa, nunca vou decidir como juiz para tirar do ar aquilo ali, ou tirar, exceto quando combate, quando tem conflito com o direito à dignidade da pessoa humana. Mas por quê? Porque aqui no Brasil é vedado o anonimato. Que você consegue identificar claramente quem foi aquela pessoa que teve, que fez aquela manifestação. Então, é errado. Professor, Vai. lembrei do. Eu já falei isso com o senhor, mas para a Ana aqui, pode ser que a Ana já tenha visto. Já ouviu falar em Tio Lu no YouTube? Ele faz o Tio Lu vai te contar uma história. Aí ele botava um boneco, ele nunca aparecia. Aí depois, com certeza absoluta, ele foi notificado que ele não poderia estar ali no anonimato, né? E ele, hoje eu sei quem é, Tio Lu, é um cara com os dreadzão, até aqui mais ou menos na cintura e tal. Então, assim, por quê? Porque ele falava muito de forma anônima e não pode, é vedado, né? Então, ele aparece antes de começar a brincadeira agora. hoje em dia ele aparece, ele faz com o rosto livre, mas antes ele não fazia, ele não aparecia em nenhum momento. Era só uma vozinha meia, o tio Lu vai te contar uma história, e botava um boneco lá. Aí ele falava umas coisas lá de algumas pessoas às vezes, mas como é que a pessoa tem o direito à resposta se não aparecia aí, entendeu? Essa aqui é muito boa, que a gente estava conversando antes. Questão 114. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e Não, obrigações? E aí? Não. não. Ó, um exemplo também, professor, Errado. o homem é Assim, obrigado a se alistar, a mulher não, né? sim. Vocês repararam Lá, que assim, a gente respondendo aqui parece tão simples, e tem gente que chega na prova e erra essas questões. Eu acho que é o nervosismo. Você fica, isso aqui deve ser alguma pegadinha, isso aqui deve ser algum erro. Na realidade, por isso tem que fazer bastante questão. A mulher não precisa se alistar. No caso, você falou, né? A mulher tem direito ao auxílio maternidade diferente do homem. A mulher, em algumas situações, né, quando ela está nas Forças Armadas, inclusive essa é a jurisprudência do Supremo, ela pode ter promoção diferenciada, ou seja, menos tempo. Por exemplo, o militar demora X tempo de um posto para o outro, a mulher pode ser um tempo menor. E não há distinção. Tipo assim, mas a mulher vai ser promovida antes de mim, mas
A questão da Força Armada ali, achar que, né, tem que ter essa diferença. E o Supremo já validou, isso não tem problema a progressão, a promoção da mulher ser diferenciada do homem nas Forças Armadas. Mesmo da mesma profissão, da mesma carreira. Vamos lá, questão 115, eu botei errado. Questão 115. Com todo... Não. Fala. Não, desculpa, professor, eu ia falar. Faltando 10 questões para a gente finalizar aqui. Vamos lá. CESP, FUB, Fundação Universitária de 2015. As ações afirmativas do Estado na área de educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração e assegurar a isonomia material. Aqui a isonomia material. Isonomia material é aquela isonomia que eu trato os iguais de forma igual e os desiguais, né, de forma desiguais na medida das suas desigualdades. Ou seja, a pessoa veio de uma origem, né, mais carente, ela pode ter uma nota maior na educação, né? Normalmente tem isso. Se ela veio, né, tradicionalmente de povos, né, questão da pardo, negro no Brasil, então pode ter vaga específica, depende do critério, né, da universidade. Isso é chamado de isonomia material. Estou tratando os desiguais de acordo com a sua desigualdade. Então, se você entrar hoje em edital de educação, você vai ver, né? Tem pessoal que vem de escola pública, tem o pessoal da cota, né? O pessoal negro, pardo, tem... Não sei o que tem mais. Tem várias... O edital do NP tem separadamente, cada uma pontuação diferente. E é um direito de segunda geração. Vamos lá, os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em sua maioria, caracterizam por ser de normas programáticas. São, por isso, também chamados de liberdades positivas, ou de primeira geração, liberdades negativas. A realização da isonomia material não proíbe que lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Questão correta. Eu marcaria essa aqui. Cuidado, que essa tipo de questão as pessoas às vezes erram. Uma questão de 116, CESP, STJ 2015. O direito de reunião constitui um instrumento viabilizador do exercício de liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Tudo ok, né? Não falou nada. Essa é o tipo de questão que você fica, será que eu marco certo? Quando eu finalizar esse curso que eu estou fazendo lá do professor, lá eu vou fazer, e também tem várias dicas sobre esses tipos de questões aqui. Que é tipo assim, isso aqui está certo ou errado. Mas é aquela mesma dica. Primeiro faz tudo que está errado. Se você não encontrou erro nenhum, deixa para marcar no final, porque você não está encontrando nada de erro. Isso é mesmo. E é isso mesmo. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão na medida em que permite participação da sociedade civil na vida política nacional. Trata-se de instrumento essencial um regime democrático. Questão 117, CESP, Tribunal Regional da Quinta Região, 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança para impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Isso aqui é bem específico, entendeu? Aqui é de julgado. Essa aí, ó, viola as garantias, aqui também é bem específico, é o tipo de questão que tem que botar. Aqui, ó, viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança para impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. O que é isso aí? Só explicar o caso concreto para vocês entenderem o que é isso. É porque, não sei se vocês sabem, né, que, por exemplo, lá no passado, isso acontecia muito quando eram as notas fiscais, como é que chama? Notas fiscais impressas, né? Aquelas notas fiscais, não sei se vocês já viram, antigamente as notas fiscais eram no papel. Era um papel. Não sei se vocês sabem que aquelas notas fiscais no papel, ela tinha um negócio bem brilhoso, não sei se vocês lembram de negócio brilhoso. Sim. É tipo um papel, um adesivo brilhoso. Aquele adesivo é um selo. Antigamente, para emissão de notas fiscais, você comprava as notas fiscais. Não sei se vocês sabem disso, né? As notas fiscais, você ia na Secretaria de Fazenda, você comprava as notas fiscais e tinha aquele adesivo, para não ter falsificação, né? Então, quantidade, você comprava 200 adesivos. Se você emitir uma nota, você botava um adesivo daquele.
para justamente, daqui a pouco você tinha que comprar mais adesivo. Aí depois o mundo evoluiu, foi evoluindo, né? Foi evoluindo, foi evoluindo. Chegou o momento que você agora só imprime, né? Tudo informatizado. E a Receita, né, as secretarias de Fazenda, elas perderam esse recurso, porque antes você pagava antes para ter o adesivo, para você emitir a nota fiscal, você tinha que ter aquele adesivo brilhoso. E aí essa questão é isso aí, é que para você imprimir, você tinha que pagar antes da Secretaria de Fazenda para você poder imprimir, mesmo que online. Entendeu? Você paga antes uma grana para você imprimir. E depois você faz só o ajuste de quanto é que foi aquela nota fiscal, né, do valor que você paga o percentual, e você faz os ajustes das coisas de fazenda. É isso que o Supremo julgou, dizendo, ó, você não tem que pagar antes para emitir nota fiscal. Porque antes era assim, você comprava o selo da nota fiscal. Até que tinha falsificação de selo. Isso é um crime específico em direito penal. Você estuda em direito penal, você vai ver. Não sei se vocês já estudaram direito penal, tem uma parte lá que diz crime de falsificação de selo ou moeda. Esse selo é justamente esses selos de nota fiscal que tinha antigamente, que existiam antigamente. Hoje não existe mais. Vamos lá, então. Administração pública, né? É crime contra a administração pública. Então, isso aqui está correto. Olha como é que eu botaria. Correto e botaria provado aqui, porque é uma questão específica. Segundo a STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia ou fiduciária para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho ou profissão. Artigo 5º, inciso 13, da atividade econômica, artigo 170, parágrafo único, e do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 14. Daqui é específica ainda da que estava em débito com a Fazenda. Questão 118. Vou botar aqui, questão certa. Questão 118. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística, o direito à privacidade, o direito à informação deverá lá prevalecer, dado o interesse público a ele inerente. É muito complicado essa questão. Assim, toda vez que botar uma questão, você tem que sempre lembrar que a palavra que tem que botar é no caso concreto. Você tem que analisar o caso concreto. Não existe nenhum direito que você possa dizer esse vai prevalecer sobre esse. Nenhum. Toda vez tem que ter o caso concreto. Como eu falei, em geral, você vai decidir pela não censura, tá? Direito de resposta e indenização do dano moral. Mas lembra que a gente viu aqui que não, mas tem um caso que, na verdade, eu vou ter que censurar, vou ter que tirar o vídeo, vou ter que tirar o texto, porque prejudica a dignidade da pessoa humana, dos familiares. Então, não tem nenhum que diga assim, não, esse sempre vai ser o direito fundamental, o direito fundamental, o cara, que sempre ele vai prevalecer. Não existe nenhum. Porque é só no caso concreto. Você botar os dois em conflito e botar ali os destinatários deles, você vê, nesse caso, vai cambar para esse lado. Então, não dá para dizer assim, sempre vai ser assim. Como está botando. Conflitos que envolvam liberdade de informação jornalística, o direito à privacidade, o direito à informação, o que assim, deverá prevalecer, não dá para saber. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Apenas no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Então, não dá para você saber a priori sempre. Vamos lá. Questão 119, CESP-STJ 2015. Na hipótese de iminente perigo público, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurado ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Certo, né? É a requisição administrativa. Não tem muito o que falar aqui. É só ler aqui o texto. Ulterior, né? O nome? Como é que é? Ulterior. Ulterior, Artigo né? 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, ou seja, posterior se houver dano. Trata-se de denominada requisição administrativa. Questão 120, CESP-STJ 2015. Um cidadão detém, deixa eu botar aqui, um cidadão detém mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revela manifestamente legal. Ok, né? Não tem nada. Daqui é o inciso 2.
Deixa eu botar aqui para a gente ler. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública seja manifestamente legal, ou seja, não tem lei baseada para ele te dar aquela ordem. Não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor às ordens manifestamente legal. Então, tem que ser manifestamente legal, mas às vezes é difícil ser manifestamente legal. CESP, Ministério Público da União 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. E aí? Incondicional dá o sentido de não ter condição, né? Mas ele tem condição, né? Tem condições. Não pode ser paramilitar, tem que ter fins pacíficos, tem que ter comunicação prévia. Comunicação, não autorização, né? Não precisa de autorização, A autorização está errada. Autorização seria errada. Está aqui, ó. Direito à reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos. Deixa eu botar aqui para a gente marcando. Quais são os requisitos? Tem que ser para fins pacíficos, ou seja, não tem que apresentar, não tem que ter arma. Deverá ser realizado em locais abertos aos públicos. Não poderá frustrar outra reunião. Desnecessidade de autorização, tem que ter, na verdade, prévio, né, aviso à autoridade competente. Tem que sempre lembrar, isso aqui sempre é cobrado. A gente coloca aqui paramilitar, né? Errado. 122, CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador. Até aí está ok. Salvo por determinação judicial, ok. Nessas circunstâncias, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário? Aí já é não. A determinação judicial só autoriza a entrada na sua casa se for durante o dia, não é em qualquer horário. Então, esse artigo, inciso 11, também cai direto. Tem que só memorizar o seguinte, é inviolável. A regra é essa, a casa é inviolável. Nela ninguém podendo penetrar, salvo consentimento meu, do morador. Tem que ser o morador, autoriza, ok. Mas tem outras situações. Quais são as situações? Prestar socorro, desastre, em flagrante delito. Aí, nessas 3 situações, também vou poder entrar. E não tem questão de horário. A outra possibilidade, a quarta possibilidade, é determinação judicial. Mas aí, nesse caso, é durante o dia. Chega lá o oficial de justiça aqui, ó. Chega lá o policial, o delegado, os agentes dele, ó, tem mandado de busca e apreensão, licença, podemos entrar, vai pegar seu notebook, fazer a revista durante o dia. Pode ser qualquer horário. Pode ser durante qualquer horário. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ou consentimento do morador. Consentimento do morador, você entrar. Não pode esquecer o consentimento do morador. Quer ver se erra uma pegadinha dessa, se o morador consentir, aí você entra a qualquer horário na casa de alguém. Né? Então, não pode errar essa aqui. O que está errado é aqui, ó, parte final. Nessa circunstância, ele está dizendo que da determinação judicial, entrada poderá ocorrer em qualquer horário? Não, né? Aí vai perguntar o seguinte, o que é durante o dia, Edivan? Aí depende. Hoje a gente tem 3 vertentes. Primeira vertente fala que é de 8 da manhã ou 6 da manhã até as 18 horas. Quase certo de 8 às 18. Segunda vertente, do alvorecer, do quarto d'alva, na hora que aparece o sol lá no horizonte, até o entardecer, na hora que tem, né, sumiu o sol. Agora nós temos a lei pacote anticrime que fala que você não pode fazer nenhuma busca e apreensão após as 21 horas, nem antes das 5 horas da manhã. Então, os caras perguntar, de acordo com o pacote anticrime, qual horário que eu posso fazer uma busca e apreensão na casa de alguém? Entre 5 da manhã, 5 horas e 1 minuto, até as 21 horas. Que ele fala que você não pode após as 21 horas, nem antes das 5 horas. Isso é coisa nova, coisa que surgiu novo. Então, só vamos saber no futuro, quando o Supremo começar a decidir, né? Dizendo que pode e que não pode. Então, vamos ler aqui. Segundo o artigo 5º, inciso 11,
A casa vila inviolável, vou marcar aqui de verde para a gente sempre lembrar. A casa asilo inviolável do indivíduo, nela, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou por determinação judicial, né, ou durante o dia por determinação judicial. O Estado está errado ao afirmar que entrar na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. Questão 123, CESP-MPU 2015. As cartas dirigidas ao servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional? Não. Pela habilidade de correspondência. Quais são os casos que podem ser abertos? Lei de execução penal, mandado judicial. Nesse caso, você pode abrir, mas e nesse caso é com reserva de jurisdição. No caso de abertura para fins de investigação criminal, né, instrução processual penal, determinação judicial. No caso da LEP, é quando a pessoa está em RDD. Lembra isso. A pessoa está em RDD, ela pode ter a correspondência dela eventualmente ser vistoriada, né? Não é violar de qualquer jeito. CESP, questão 124, CESP-MPU 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Correto, né? Ninguém será obrigado. Princípio. Vamos lá, a gente já vai finalizar, mas já caiu essa aqui, pedi para o William fazer uma redação oral para a gente. Qual a diferença entre o princípio da legalidade, que isso aqui é o princípio da legalidade, qual a diferença, né? Qual o conceito, né? A diferença. Qual o conceito do princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? Professor, até onde eu entendo, vamos lá, a legalidade, ele pode ser por um ato normativo, um decreto, uma portaria. Já a reserva legal é uma coisa que está reservada só à lei estrita, a lei que passou ali pelos trâmites no Congresso e nas demais casas. Seria isso ou não? Sim. Esse inciso 2 é o princípio da reserva legal ou é o princípio da legalidade? Inciso 2 também. Esse aqui que está aqui. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer. Esse aí é reserva legal, né? Não, o princípio da legalidade. Está escrito lei, é o princípio da legalidade, é abrangente. É? É. Por isso que é uma pegadinha esse princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Às vezes vai estar escrito lei, mas aí é lei em sentido genérico. Quando é que vai estar específico o princípio da reserva legal? É quando ele vai estar falando assim, será feito por lei específica. Aí é o princípio da reserva legal. Será feito por lei complementar. Só quem faz lei complementar é o Congresso. Será feito por lei ordinária. Então, o Congresso. Na forma que está escrito aí é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ele está falando lei do Congresso, ele está falando lei genérica. Então, por exemplo, para a Receita Federal, só pode mandar você fazer uma coisa se tiver uma resolução, se tiver uma portaria, um órgão público, entendeu? Então, esse aqui é o princípio da legalidade. Se ele se perguntar o que está previsto no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade é como você falou, é aquilo que você só pode fazer em virtude de lei, mas lei em sentido genérico, né? Normas, né? Qualquer tipo de norma emanada pelo poder competente. Então, pode ser lei em sentido formal, mas pode ser um decreto, pode ser uma resolução, pode ser uma portaria. Uma supralegal seria o quê, professor? Seria reserva legal ou seria... Não, é porque a gente não tem nada no Brasil que te obrigue a fazer por norma supralegal. A supralegalidade, ela surge, ela não é obrigada. Na verdade, foi uma criação, nunca existiu no Brasil. Foi criado para dar uma ajeitada. Foi acrescentado posteriormente. Isso é um entendimento, não tem em nenhum lugar escrito isso. Na Constituição. Questão 125, CESP IRB Diplomata 2015, ou seja, concurso para diplomata aqui. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de se fazer necessariamente por lei formal. Opa, acabamos de falar sobre isso. Vamos lá. O princípio da legalidade
Opa, fiz besteira aqui. Reserva. Que ficou fraco. Acho que eu fiz isso aqui. Vou voltar um pouquinho. Vou botar 70. Vou ver agora. Agora foi. Princípio da legalidade. Há que se fazer necessariamente por lei formal? E aí? Quando falou lei formal, eu ainda ia pensar no princípio da legalidade, só que falou, e não por quaisquer outras formas normativas. Então, você já leva a reserva legal, Sim. não a legalidade. Isso aí eles perguntam direto e prova, então você não pode errar. Princípio da legalidade não é só lei. É meio estranho, né? Falar legalidade, mas não é só lei. Mas é isso. O conceito jurídico é esse. O princípio da legalidade é aquilo que você pode fazer por lei ou qualquer outra fonte normativa. O princípio da reserva, ou seja, quando a gente fala reserva, reserva quer dizer restrito, restrito. Quando eu reservo uma coisa, eu restringo. O princípio da reserva, o princípio da restrição. Ou seja, quando eu reservo, você pega uma coisa e reserva, você não separa, né? O termo reserva é separar. É. Então, o princípio da reserva legal é que está separado somente para a lei. A reserva legal é somente para a lei. Lei em sentido formal, aquilo que é aprovado pela Câmara e pelo Senado. Ou Assembleia Legislativa, ou Câmara dos Vereadores, ou a nossa Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal. Então, quando é o princípio da reserva legal, ou seja, está reservado somente para a lei formal. Agora, o princípio da legalidade, aí é aquilo que você vai fazer tanto por lei formal ou por normas. Um exemplo que nós temos agora, eu não sei se eu estou correto, professor, corrija-me se eu estou errado, é o decreto, né? Que ele é feito por governadores, né? Não é uma coisa que passou pelas casas, então ele é o princípio da legalidade. E Sim, não o princípio da reserva legal, porque não passou pelos trâmites. Né? E aí, por isso que foi levado ao Supremo para saber se podia ou não. Entendeu? E aí o Supremo disse que sim, que é um caso de calamidade pública, saúde pública, e estava reservado, né? Então estava abrangido pelo princípio da legalidade, não da reserva legal. Vamos lá, essa questão cobra a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. No iniciado, o examinador inverteu os conceitos. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por sua vez, o princípio da legalidade abrange não somente lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato jurídico. Então, questão errada. Isso aqui é um curso top, um curso da diplomacia brasileira. Última questão. Vamos lá. Questão 126, SESP, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, certo? Salvo se eles invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, que aqui está correto, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tudo bem, até aqui está correto. Essa norma constitucional, que trata da escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Daqui tem que explicar com calma. Nós temos um conceito no Brasil, vários, no Brasil não, né, no direito constitucional, de eficácia das normas constitucionais. O que é a eficácia das normas constitucionais? Quando você vê uma norma na Constituição, ela tem determinados tipos de eficácias. O mais clássico é a classificação de eficácia é do José Afonso da Silva. Ele classifica as normas constitucionais em 3 situações. Norma de eficácia plena. Aquela norma que você lê e aquilo já tem eficácia para você no mundo dos fatos, né? No seu dia a dia. Então, eu tenho direito à vida, que é automático. Então, uma norma de eficácia plena. Você tem norma de eficácia contida, ou seja, você tem um direito, mas pode vir lá na frente e surgir uma norma que restringe esse direito. O mais clássico de todos é o inciso 13. É livre a liberdade de profissão. É livre a sua liberdade de empreender, é livre a sua liberdade de trabalho, de qualquer ofício ou profissão. A lei pode criar critérios para o exercício. Ou seja, ele está dizendo que é livre você trabalhar. Eu posso trabalhar em marketing digital, mas pode vir uma lei
e restringir o exercício de quem trabalha com marketing digital. Ou seja, é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque ela existe, mas alguém pode conter. Agora, existe a norma de eficácia limitada, por José Afonso Dalcífio. O que é a norma de eficácia limitada? Você tem o direito, só que você só pode exercer na hora que a lei aparecer. Qual o direito clássico desse? É o direito do servidor público à greve. O direito do servidor público à greve fala assim: o servidor público terá direito à greve na forma que a lei estabelecer. Ou seja, a forma que a lei vai estabelecer é que quando eu vou poder ter greve. Eu não estou dizendo que eu tenho direito à greve, é na forma que a lei estabelecer. Eu preciso de uma lei para estabelecer essa greve. Então, eu só posso fazer greve no serviço público quando tiver uma lei. Então, tem esses três tipos de eficácia as leis, as normas constitucionais. Normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. É isso que ele está perguntando para a gente. Ninguém será privado por motivo de convicção filosófica e convicção política, salvo se advocar para eximir-se de obrigação legal todas impostas e recusar-se a prestação alternativa, fixada em lei. Ele está perguntando assim, quando ele colocou aqui sem lei, é o quê? É uma norma, é esse direito todo, é uma norma de eficácia contida, uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia plena. Entendeu? É isso que ele está perguntando para a gente. E ele pergunta assim, essa norma de que trata essa escusa de consciência tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal Contida, né? garantia? Como? É contida, né? Sim. Vamos lá. Que ele diz assim, ó, tá aqui, ó, você vai fazer, a norma é para todos, né? Todos, por convicção política, né? Pode se eximir, né? Trabalhar no sábado, não quero me alistar, como é o exemplo, mas só que nesse caso de alistar, ele já diz assim, ó, se você não quiser, você vai ter que fazer isso, ou seja, ele já colocou uma exceção e uma regra Aham. para ele cumprir. Então, a partir do momento que foi fixado em lei isso, ele tornou-se contida, né? Ele já tem aplicabilidade direta, né? Porque ele é auto-aplicável, né? A contida, bem como a plena. Só que nesse caso aí da contida, nesse caso concreto aí, ele tem essa ressalva aí, que se você já impôs aí, se você não quiser, se você quiser eximir-se de se alistar, por exemplo, você é obrigado a prestar um serviço. Sim. Vamos lá. Vai explicar aqui. Trata-se de norma de eficácia contida. Todos têm direito, afinal, de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosóficas e políticas. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. Hoje, essa restrição é feita hoje pelo Código Eleitoral. Se você, por convicção filosófica, não quiser a obrigação legal a todos os impostos de votar, você vai ter que pagar a prestação alternativa. Essa prestação alternativa é ridícula, R$ 7 que você paga lá quando você não vota. Mas é a prestação alternativa. Se você não quiser pagar a prestação alternativa, você vai ficar sem a certidão de quitação eleitoral. Sem a certidão de quitação eleitoral, você não se inscreve em concurso público. Se inscrever, você inscreve. Não assume. Toda vez que você passar no concurso, vão pedir para você, ó, cai de papéis. Entre eles vai estar lá, quitação de certidão eleitoral. Passou na universidade pública, vai se matricular, quitação de certidão eleitoral. Não sei se para trabalho normal pede, mas para órgão público, vai fazer um empréstimo, né, do sistema financeiro de habitação, financiar sua casa pela Caixa Econômica Federal. Quitação de eleitoral também. Então, você tem que ter tudo. O trabalho, eu acho que não tem nenhum tipo de exigência, não, mas assim, por parte do Estado, né? Mas eu lembrei Tem do pessoal que guarda o sábado, né? Tem sim, no caso Tem? da Secretaria de Educação, no caso para professores de contrato temporário, é solicitado na entrega de documentos. Tem que ter a quitação eleitoral. Então, acabou aqui. Mais algumas perguntas? Vou botar o cenário imersivo aqui. Eu gosto do cenário imersivo final. Tá. Cadê?
Então, ali, ó. Apareceu aqui, nós estamos numa... Mas só que deu zoom aí, professor. Nós estamos numa sala de faculdade dos States. Deixa eu botar esse outro aqui. Esse aqui é melhor. Por que não apareceu? Ana, cadê você, Ana? Agora apareceu aqui. Sumiu. Pois é, professor, obrigado, viu? Não, aí Aí, a como é gente que a gente vai. vai fazer? Não sei, Fazer porque aquele negócio que eu aqui, falou. essa apostila aqui, acabou. Isso aqui foi os direitos fundamentais. E aí, tipo, como vai ter a prova agora no dia 27, a gente pode fazer isso. Antes de a gente começar, eu abro todos os materiais, vamos, né, fazer aqui uma revisão hoje de direito penal. Tá? Todas as apostilas de direito penal, vamos ver rápido assim. Ó. Os princípios de direito penal, resolve uma questão, vamos ver todos, porque na verdade até domingo são 6 aulas só. Então tem direito penal, processo penal, direito constitucional que a gente está vendo agora, mas legislação penal tem várias leis, então tentar ver uma lei num dia só. Tem lei de drogas, lei de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem de execução penal. A gente pode ver. Ou então ver todos no mesmo dia, mas acho que é meio complicado. Melhor fazer assim, vamos revisar segunda-feira todo o direito penal de uma vez só. Revisar que eu estou falando assim, é só pontos principais, não dá para ninguém. Sim. É só o mapa mental do direito penal de cada assunto. Dos princípios, teoria geral do crime, né? Tipos de crime. E acho que nem dá. Porque, por exemplo, crimes de administração contra a administração pública já é gigante. Você revisar tudo aqui. Crimes contra pessoas, gigante. Então, A gente pode só fazer umas questões, não? O que é que acha? Faz só questão, bom. não ler, nem ler. Tipo, Nem pegar ler. ali o... Mas tem o mapa mental, mapa mental. Dá para ver crimes contra a administração pública com mapa mental. Tem até mnemônico. Um mnemônico, puf. Agora resolve 2 questões, 3, 10 e passa para outra, né? Tá. Se resolver mais de 5, já não dá para revisar tudo. Porque deixa eu só pegar aqui rapidamente. Direito penal. Eu vou ter uma ideia. Ô, Direito Ana, você vai fazer penal. PC, né, Ana? Direito penal são 8 aulas. Sim. Tá vendo? Então, Mas 8 todas as aulas aulas. que nós tivemos aqui, desculpa, Ó, professor, rapidinho. pode Todas falar. as aulas que nós tivemos aqui, que estão gravadas no canal, todas elas servem para PC também, né? Eu não Sim, lembro eu, se eu tem vi. LEP. Tem LEP na PC? Tem, né? Tem. Então, Na assim, verdade, sim. LEP tem. Acho que não cai muito, né? Mas LEP tem até para magistratura, Ministério Público. Então, ainda mais agora, assim, outra coisa também que tem que focar na revisão, quem vai fazer agora prova é revisão certa a fazer é pacote de crime. Assim, não tem como. As primeiras provas estão ocorrendo pós pacote de crime. Não sei se vocês sabem, o pacote de crime foi aprovado no final de 2019, começou a valer no começo de 2020. Em 2020 teve a pandemia. Então não teve concurso nenhum. Até se você for buscar em provas, não tem nada de pacote de crime. Então, assim, pode ter certeza, principalmente a área policial, é pacote de crime. E ele mudou várias legislações. Mudou direito penal, processual penal, organização criminosa, lavagem de dinheiro, execução penal. Deixa eu me lembrar o que mais. Cara, mudou várias legislações. Então, toda a legislação que mudou um pouquinho. Então, na verdade, o que você tem que ver, eu acho que vou pegar um material aqui que um colega meu me passou. Que não tá. estudar as legislações em si, estudar o próprio pacote anticrime. Né? Que a pessoa fez esse material, assim, já pegando o pacote de crime e vendo o que é que mudou em cada legislação. Mostrando como é que era Entendi. antes, como é que era depois, que é o que vai cair. Assim, não estou dizendo que vai cair só isso, mas estou falando assim, tenho absoluta certeza, nos concursos, amanhã vai ter delegado da polícia de Pará lá, delegado e agente, aí já vamos ver.
Vou até ver o que caiu na Polícia Federal, né? Não fiz, mas não me lembro direito o que caiu. Mas eu não sei se já começou a cair pacotinho. Mas tem aquela coisa que a gente conversou também, né, porque a professor? Polícia Porque tem Federal provas que já já estavam estavam prontas, né? feitas. O grande Mas as problema é PC que esse. vão vir, é, Mas o problema é esse também, por exemplo. Acho que DEPEN, Polícia Civil, não sei também. Mas acho que que não. DEPEN é capaz de não cair muita coisa, porque o DEPEN foi sendo adiado. Estava Então, suspenso, às né? vezes já estava pronta a prova impressa, eles não vão imprimir de novo a prova. De repente, Polícia Civil pode Eu ocorrer acho isso que vai ter. também. Não, eu acho que de repente já estava impresso a prova e de repente eles não vão cobrar nada. Não, é daqui, né? Mas tem, o Brasil todo está aberto o Tá. PC, Sim, né? sim. Então tem muitas que é posterior. Porque, na verdade, sim, tem muita prova, por exemplo, principalmente da SESP, que eles já estavam preparados para realizar o concurso. Aí, quando fechou, eles não vão jogar fora a prova, deixa impresso. E agora, essas próximas, por exemplo, a Polícia Civil do Pará saiu depois da pandemia, o edital. Estava previsto. Da manhã eu vou ver a prova lá depois que o pessoal divulgar. Então é Tá isso. ótimo. A gente vai conversando aí pelo WhatsApp. Tá ok, professor. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Obrigado por estar Valeu, conosco aí. Obrigada, professor. Obrigado, Iliana. Até amanhã, professor. Tchau, Um até abraço, amanhã. viu? Tchau. Tchau, tchau.